O preço da herança. Antes de mergulharmos na história, deem um gosto a este vídeo para que mais pessoas possam descobrir esta incrível narração. Subscrevam o canal e ativem o sino para não perderem nenhuma das nossas histórias semanais. E claro, deixem um comentário com as vossas primeiras impressões. O ar no tribunal da 4ª Vara de Família de Lisboa era espesso, com um silêncio que pesava mais do que qualquer som. De um lado, sentava-se Diogo Correia, um titã da indústria, com o seu braço possessivamente sobre os ombros da sua jovem e bela amante, Amélia Soares. Eles sussurravam e sorriam com suficiência, irradiando uma confiança que tocava o desprezo. Do outro lado, sentada com uma serenidade que era a calma antes de uma tempestade, estava Isabel Pimentel, a esposa de Diogo durante 22 anos. Usava um vestido cinzento simples e as suas mãos repousavam tranquilamente no seu colo. Não havia dito uma única palavra. Diogo a via como uma mulher derrotada, um fantasma que já se desvanecia da sua nova e vibrante vida. Mas ele estava terrivelmente enganado. O seu silêncio não era uma admissão de derrota. Era o som de uma armadilha que ela tinha planeado meticulosamente durante um ano. E na sua pasta jazia um documento esquecido que estava prestes a converter este impecável tribunal num teatro de ruína. As luzes fluorescentes do Tribunal de Lisboa zumbiam uma melodia monótona, um forte contraste com a caótica sinfonia de emoções que se desenrolava dentro das suas paredes. Para qualquer observador casual, a cena no tribunal da juíza Antônia Gomes era deprimentemente comum. Um divórcio de alto risco entre um homem rico e poderoso e a esposa que abandonava por uma mulher mais jovem. Diogo Correia, de 48 anos, era o epítome do sucesso. O seu fato era de alfaiataria feito à medida. O seu relógio, um Patek Philippe, que custava mais do que os carros da maioria das pessoas. E o seu sorriso era uma arma que ele tinha afiado ao longo de anos de aquisições corporativas. Era o fundador e diretor executivo do Grupo de Desenvolvimento Correia, um império imobiliário que tinha remodelado o horizonte da cidade. Ao seu lado, Amélia, de 26 anos, agarrava-se ao seu braço. Era pura juventude vibrante e uma manutenção cara. Cabelo louro perfeitamente liso, lábios preenchidos e um colar de diamantes, um presente recente de Diogo que brilhava cruelmente sob a iluminação estéril. Olhava para Isabel com uma pena mal disfarçada, o olhar que um vencedor dá ao vencido. E depois estava Isabel. Aos 47 anos exibia a sua idade e fazia-o com uma dignidade tranquila que parecia enfurecer o seu marido mais do que qualquer ataque. Não havia lágrimas, nem mãos a tremer, nem olhares desesperados. O seu rosto era um lago plácido que não revelava nenhuma das turbulentas correntes que havia por baixo. O seu advogado, Dr. Tiago Silva, um homem astuto e observador, inclinava-se de vez em quando para lhe sussurrar algo, e ela simplesmente acenava, os seus olhos fixos na cadeira vazia da juíza. Esta estoicidade era nova. O que é que acham que Isabel descobriu para passar de um estado de tristeza para esta calma tão aterradora? Partilhem as vossas teorias nos comentários. Eu adoraria lê-los. A semente e o fruto. Durante os primeiros meses depois de descobrir o engano, Isabel tinha sido um desastre. Encontrou a evidência da maneira mais clichê. Uma série de mensagens explícitas no iPad de Diogo que ele tinha deixado descuidadamente em casa. As mensagens entre ele e Amélia não eram apenas sobre encontros físicos, estavam cheias de troças dirigidas a ela. Chamavam-lhe o alicerce, uma necessidade fria e aborrecida sobre a qual Diogo tinha construído o seu palácio, mas que em breve seria arrasada
para dar lugar a uma estrutura mais bonita e moderna. Riam-se do seu vestuário prático, da sua preferência por ler em lugar de comparecer a galas e da sua completa falta de ambição. As palavras a tinham destroçado mais do que as imagens dos seus encontros. Durante 22 anos, a sua falta de ambição tinha sido a base do sucesso dele. Ela era a que geria o seu lar, as suas finanças, toda a vida do seu filho Paulo, para que Diogo pudesse ser o visionário, o que corria riscos. Ela encarregava-se do mundano para que ele pudesse ser magnífico. Ela foi a que ficou acordada toda a noite com ele, examinando planos e planos de negócios no seu pequeno apartamento, quando tudo o que tinham era um sonho. Tinha sido a sua companheira em todos os sentidos da palavra, a coautora silenciosa e sem reconhecimento da sua história de sucesso. O descoberta a tinha enviado para uma espiral de dor. Perdeu peso. Chorou até que os seus olhos ficaram vermelhos. Confrontou Diogo, quem nem sequer teve a decência de parecer envergonhado. «Isabel, por favor», havia dito, suspirando como se fosse um negócio que tinha corrido mal. «Há anos que não somos uma equipa. Separamo-nos. Acontece. Amélia, ela entende o homem que eu sou agora. Tu continuas a viver no passado». Ele ofereceu-lhe um acordo generoso, uma ruptura limpa. Ele ficaria com a companhia, a casa principal e a sua carteira. Ela poderia ficar com o apartamento de férias na costa do Algarve, uma soma de alguns milhões de euros e uma pensão de alimentos. Era suficiente para viver confortavelmente, mas era uma miséria comparada com o império de quase 1.000 milhões de euros que tinham construído juntos. Era um pacote de compensação por cessação de funções para uma empregada de longa data, não uma divisão justa para uma esposa e sócia. Esse foi o momento em que as lágrimas pararam. O dor crua e dilacerante cristalizou-se em algo frio, duro e incrivelmente claro. Viu o que era. Um homem que não só tinha traído os seus votos, mas que também tinha reescrito ativamente a sua história partilhada para apagar por completo o seu papel nela. Não só queria um divórcio, queria invalidar o trabalho de toda a sua vida. Contratou o Dr. Tiago Silva, um advogado conhecido não pelos seus teatros no tribunal, mas pela sua abordagem meticulosa, quase cirúrgica, no direito corporativo e de família. Na sua primeira reunião, ela ainda estava frágil, mas um lampejo de resolução estava lá. «Ele pensa que sou uma tonta, Dr. Silva», havia dito com uma voz tranquila, mas firme. «Ele pensa que sou a simples dona de casa que tem estado a dizer a toda a gente que eu sou. Ele esqueceu-se quem eu era antes de ser a senhora Correia». Depois contou-lhe uma história que remontava a mais de 2 décadas, a um tempo antes do grupo de desenvolvimento Correia, antes dos arranha-céus e dos aviões privados. Uma história sobre uma jovem com uma surpreendente herança e um avô astuto e amoroso que havia visto a ambição em Diogo Correia muito antes dela e que também havia reconhecido o perigo potencial nela. Durante o ano seguinte, Isabel seguiu uma rotina disciplinada. Aceitou as sessões de mediação, onde permaneceu na sua maioria em silêncio, deixando que os arrogantes advogados de Diogo ditassem os termos, todos os quais ela recusou cortesmente através do Dr. Silva. Deixou que Diogo e Amélia fizessem alarde da sua relação, suportando a humilhação de vê-los em jornais e blogs de sociedade. Os sussurros a seguiam pelo supermercado e no clube de campo, onde já não se sentia bem-vinda. «Pobre Isabel», diziam. Deixou-se ir. Não é de estranhar que a tenha deixado. Absorveu tudo: a dor, a pena, a condescendência. Transformou-o em combustível.
Enquanto Diogo celebrava a sua nova vida, Isabel estava no escritório do Dr. Silva, nos arquivos do registro da propriedade, ou ao telefone com analistas financeiros, recolhendo pacientemente os fios de um passado que Diogo tinha esquecido há muito tempo. O seu silêncio não era fraqueza, era o som de uma armadilha que se armava meticulosamente. Tapabá. A história está a ficar intensa, não está? Se estão a gostar, por favor, não se esqueçam de deixar o gosto. Ajudem a que esta história épica chegue a mais pessoas. O segredo no maletim. Dr. Francisco Matos, o advogado principal de Diogo, atravessou o corredor do tribunal com a confiança inabalável de um homem que cobrava 1.000 euros por hora e nunca tinha perdido um caso que realmente importasse. Era alto, de cabelo prateado, com um bronzeado que falava de viagens de fim de semana de iate, não de horas sob luzes fluorescentes. Deu uma palmada no ombro a Diogo, um gesto de solidariedade masculina. «Não te preocupes com nada, Diogo», disse Francisco, com uma voz de um murmúrio tranquilizador. «Isto é de manual. Ela está na fase de negação e raiva. O seu silêncio é uma tática de intimidação clássica, desde uma posição fraca. Não tem nada, e o advogado dela sabe disso. Sairemos daqui à hora de almoço». E Diogo acenou com um sorriso de suficiência nos seus lábios, enquanto olhava de esguelha para Isabel no tribunal. «Parece um rato assustado», sussurrou para Amélia, que se riu e lhe apertou o braço com mais força. «Sempre foi. Eu construí um império e ela organizava a despensa. Não há comparação. Na mente de Diogo, este era um caso fechado. A sua narrativa era simples e, na sua opinião, irrefutável. Ele era o visionário, o gênio que tinha convertido um pequeno empréstimo de construção num gigante de milhares de milhões de euros. Isabel era a sua esposa de apoio, uma dona de casa que tinha desfrutado dos frutos do seu trabalho. A lei era clara sobre os ativos conjugais e a sua oferta de 7 milhões de euros, mais o apartamento era, na sua opinião e na de Francisco, extremamente generosa. Era certamente mais do que qualquer juiz lhe outorgaria a um cônjuge não contribuinte. A pista-chave, como Francisco havia explicado na sua última reunião de estratégia, era enquadrar corretamente o papel dela. Celebramos o seu papel como mãe e esposa, claro, mas estabelecemos firmemente que não teve nenhuma participação no negócio, nem opiniões sobre os negócios, nem contribuições financeiras, nem ideias estratégicas. Ela era a CEO do lar, não da sala de reuniões. O juiz verá a distinção. Diogo havia fornecido de imediato uma lista de provas. Apontou décadas de atas de reuniões da direção, onde o nome de Isabel nunca aparecia. Tinha declarações juradas de parceiros comerciais que só a tinham conhecido em festas de Natal. Enfatizou que o seu título universitário era em História da Arte, dificilmente uma qualificação para o desenvolvimento imobiliário. Amélia, entretanto, vivia no futuro que Diogo tinha pintado para ela. Já tinha escolhido os novos móveis para a casa principal, uma mansão de 15.000 metros quadrados que Isabel havia desenhado e decorado meticulosamente. Havia passado horas em websites de luxo, criando listas de desejos para a sua nova vida juntos. Diogo lhe havia prometido tudo: um casamento no Douro, uma posição como chefe da nova Fundação Beneficente Correia, um projeto de vaidade com um escritório de canto e um orçamento significativo. Lisquim havia feito crer que estava a assumir um papel que Isabel era demasiado pequena, demasiado simples, para preencher verdadeiramente. «É só uma formalidade, querida», tranquilizou Diogo enquanto esperavam pela juíza.
Assim que isto terminar, finalmente poderemos anunciar o nosso noivado. Não mais esconder-nos. Vou comprar-te esse anel que querias este fim de semana. Amélia sorriu. O anel era um diamante canário impecável de 8 quilates que tinham visto numa joalharia privada. O seu preço era mais do que o salário anual da maioria dos diretores executivos. Para ela, era um símbolo da sua vitória. A arrogância de Diogo era uma fortaleza construída, tijolo a tijolo, ao longo de 2 décadas de sucesso. Cada negócio que fechava, cada edifício que se levantava sob o seu nome, cada perfil adulador nas revistas, havia reforçado a sua crença no seu gênio singular. Há muito tempo se tinha convencido de que o tinha feito tudo sozinho. As primeiras contribuições de Isabel, o seu apoio emocional, os sacrifícios que fez, tudo se tinha desvanecido da sua memória, editado da história oficial que se contava a si mesmo e ao mundo. E Francisco Matos sentia a mesma confiança. Havia interrogado Isabel umas semanas antes. Ela tinha sido educada, tranquila e as suas respostas breves. A senhora Correia alguma vez assistiu a uma reunião da direção do Grupo de Desenvolvimento Correia? Lhe havia perguntado Francisco. Não, respondeu Isabel. Alguma vez negociou diretamente um negócio de aquisição de terras? Não. Teve algum papel profissional, remunerado ou não, dentro da estrutura corporativa? Não. Era perfeito. Ela estava a admitir tudo. Francisco tinha terminado o interrogatório sentindo-se completamente triunfante. O Dr. Tiago Silva simplesmente se tinha sentado ali a tomar notas, com um pequeno sorriso indescritível no seu rosto. Francisco o havia desdenhado como a falsa bravata de um advogado que sabia que estava em desvantagem. O homem tinha trazido uma faca para uma luta de mísseis, assim que, enquanto se sentavam no tribunal, a equipa de Diogo, Amélia, Diogo e Francisco, era uma imagem de vitória relaxada e inevitável. Viam o processo não como uma batalha, mas como uma coroação da sua nova realidade. Viam o silêncio de Isabel como a bandeira branca da rendição. Não tinham ideia de que era a silenciosa e paciente contagem regressiva de uma bomba, a cláusula de turpitude moral. Para entender o documento que esperava na pasta do Dr. Tiago Silva, tinha que retroceder 23 anos ao cartório poeirento de um advogado numa vila muito mais pequena, e a um homem chamado Carlos Pimentel. Carlos era o avô materno de Isabel, um homem forjado pelas dificuldades do pós-guerra e o pragmatismo. Não era ostentoso. Havia construído uma bem-sucedida empresa de construção regional através de negócios de aperto de mão, uma obsessão pela qualidade e uma assombrosa habilidade para ler as pessoas. Adorava Isabel, a sua única neta. Lhe havia ensinado a ler um mapa topográfico, a estimar os custos da madeira e, o mais importante, a ver o alicerce de uma coisa, quer fosse um edifício ou a ambição de uma pessoa. Quando Isabel levou Diogo à casa pela primeira vez, Carlos foi educado, mas tranquilamente observador. Diogo era encantador, bonito e cheio de sonhos inebriantes. Falava de torres e de impérios, de mudar a face da cidade. Isabel, que estava profundamente apaixonada, foi arrastada pela sua visão. Carlos viu algo mais. Viu uma ambição tão vasta que tocava a ganância. Viu um jovem que estava apaixonado por Isabel. Sim, mas que também estava apaixonado pela ideia do que ela poderia ajudá-lo a fazer. 1 ano depois, Carlos faleceu, deixando a Isabel toda a sua herança. Não era uma fortuna assombrosa para os padrões atuais, mas para uma jovem de 24 anos no início da década de 2000, era uma soma que mudava a vida. Pouco mais de 850 mil euros em numerário e ações.
Diogo estava extasiado. "Isto é tudo, Isa", exclamou, estendendo plantas pelo chão do seu pequeno apartamento. "Este é o capital inicial. Isto é o que lança tudo. Podemos evitar os bancos, os investidores céticos. Podemos fazê-lo à nossa maneira." Isabel, ansiosa por demonstrar a sua fé nele, estava pronta para lhe entregar a quantia total para que começasse a sua empresa. Mas havia uma condição no testamento de Carlos, uma última peça de proteção paternal. A sua herança só podia ser acedida através de um fundo fiduciário especialmente estruturado. Carlos foi muito específico. Queria assegurar-se de que o seu futuro estaria sempre seguro, não importava o quê. Assim nasceu o Fundo Legado C. Pimentel. Era um instrumento legal complexo, desenhado por um homem que entendia tanto a construção como a desconstrução. Isabel era a única beneficiária. Diogo, sob a sua direção, seria nomeado o fideicomissário-gerente, dando-lhe o poder de investir e usar os fundos para construir o seu negócio. Podia cobrar um salário, reinvestir os lucros e operar com uma liberdade significativa. Aparentemente, dava a Diogo o que ele queria, mas profundamente enterradas nas cláusulas do fundo, havia duas frases escritas em denso linguagem legal que eram a pura e inalterável essência de Carlos Pimentel. A primeira era a cláusula da semente e do fruto. Estipulava que o capital inicial do fundo, os 850 mil euros, se considerava legalmente a semente de qualquer e todas as empresas comerciais que financiasse. Portanto, o fundo em si, não Diogo Correia pessoalmente, manteria perpetuamente um interesse de controlo de 51%, o fruto principal dessa semente, que era a empresa inicial, Correia Construções, LDA. Este interesse de controlo se estenderia automaticamente a qualquer sociedade gestora de participações sociais, holding, corporação matriz ou entidade subsequente que crescesse a partir dos ativos ou lucros da empresa original. Durante 23 anos, Diogo havia operado sob a suposição de que possuía 100% do seu império. Ele havia esquecido que o primeiro punhado de terra em que plantou nunca foi realmente seu. A segunda cláusula era ainda mais pessoal. Era uma cláusula de turpitude moral e dever fiduciário. Carlos havia visto o fogo em Diogo, mas também o potencial de que se saísse de controlo. A cláusula estabelecia que se o fideicomissário-gerente, Diogo, cometesse algum ato que pudesse definir-se legalmente como que trazia desonra ao nome da família, ou se falhasse no seu dever fiduciário de atuar no melhor interesse da única beneficiária, Isabel, o que incluía o ato de infidelidade conjugal que conduzia a um divórcio, o seu papel como fideicomissário-gerente seria terminado de imediato. Além disso, após a rescisão, todo o controle operacional e os direitos de voto dos 51% do fundo reverteriam completa e irrevogavelmente para a beneficiária. Quando o fundo foi assinado, Diogo apenas havia folheado o documento. Era um jovem com pressa, cegado pela ganância. As cláusulas pareciam um disparate legal arcaico, os divagares de um ancião superprotetor. Ele assinou, pegou no dinheiro e lançou a sua empresa. O documento original do fundo foi arquivado, uma cópia entregue a Isabel, quem a guardou num cofre. Durante 22 anos permaneceu inativo. A empresa de Diogo se transformou de Correia Construções, LDA, para Grupo de Desenvolvimento Correia. Os 850 mil euros iniciais se converteram num império de milhares de milhões de euros, e ele tinha construído seu reino crendo que era seu e só seu. Ele havia esquecido o alicerce, ele havia esquecido que ele era simplesmente o gerente de uma casa que Isabel, através do fantasma do seu avô, sempre havia possuído. Quando o mundo de Isabel se desmoronou e a dor se acalmou,
A recordação daquele cartório poeirento e as palavras do advogado regressaram. Foi ao banco, as suas mãos a tremer enquanto desbloqueava o cofre. Lá estava, num envelope de papel manila descolorido, o fundo legado C. Pimentel. Leu-o uma vez, depois duas, o seu coração a bater com força. A densa linguagem legal que a tinha confundido de jovem agora era cristalina. A cláusula da semente e do fruto, a cláusula de turpitude moral. Tudo estava ali. O seu avô, desde o túmulo, lhe havia entregue uma arma de poder inimaginável. Ele havia visto o futuro e havia construído um fortim para a sua neta. Este era o segredo que partilhou com o Dr. Tiago Silva. Esta era a fonte da sua inquietante calma. Não estava a lutar por uma migalha da fortuna do seu marido. Estava a preparar-se para reclamar o reino, que ele só tinha estado a administrar em seu nome. O silêncio da vitória. A juíza Antônia Gomes entrou no tribunal, uma presença formidável nas suas vestes negras. Tinha pouco mais de 60 anos, com uma reputação de ser incrivelmente inteligente e de ter pouca tolerância para os teatros. "Sentem-se", ordenou, e a sala ficou em silêncio. Reviu a lista de casos, os seus olhos a percorrer os nomes. "Estamos aqui para o processo de divórcio de Correia contra Pimentel. Dr. Matos, creio que tem uma declaração de abertura e uma proposta de acordo." Dr. Francisco Matos pôs-se de pé com suavidade. Um retrato de aprumada confiança. "Obrigado, Vossa Excelência. De facto, estamos aqui hoje para dissolver o casamento entre o meu cliente, o Sr. Diogo Correia, e a Sra. Isabel Pimentel. É uma ocasião triste, o fim de uma longa união. Mas o Sr. Correia compromete-se a garantir que a sua ex-esposa esteja bem cuidada enquanto faz a transição para a sua nova vida." Caminhou lentamente perante o estrado da juíza, a sua voz a ressoar com uma sinceridade praticada. "O Sr. Correia é o único arquiteto do Grupo de Desenvolvimento Correia, uma empresa que construiu do zero através de um trabalho implacável, visão e um considerável risco pessoal. A Sra. Pimentel, pela sua própria admissão na declaração, desempenhou o valioso, mas não empresarial, papel de dona de casa e mãe. Em reconhecimento dos seus anos de apoio, o Sr. Correia está a fazer uma oferta de acordo que, francamente, não tem precedentes na sua generosidade para um cônjuge não contribuinte." Fez uma pausa para um efeito dramático. "O Sr. Correia está preparado para oferecer à Sra. Pimentel um pagamento único de 7 milhões de euros. Além disso, receberá o título completo e sem ônus da sua propriedade de férias na costa do Algarve, avaliada em aproximadamente 2 milhões de euros. Este acordo de 9 milhões de euros é mais do que suficiente para que a Sra. Pimentel viva com extrema comodidade pelo resto da sua vida. Cremos que isto não é só justo, mas extraordinariamente generoso, e esperamos resolver este assunto hoje." Sentou-se. Diogo lhe deu um subtil gesto de aprovação. Amélia lhe apertou subtilmente a mão debaixo da mesa. Acabou. Tudo o que Isabel tinha que fazer era aceitar a pilha de dinheiro e desaparecer. A juíza Gomes olhou para o outro lado da mesa. "Doutor Silva, a sua resposta." Dr. Tiago Silva pôs-se de pé. Era o oposto físico de Francisco Matos, mais baixo, mais compacto. O seu fato funcional, em lugar de vistoso, irradiava uma tranquila competência. "Vossa Excelência", começou a sua voz tranquila e uniforme, "agradecemos ao Dr. Matos pela sua atuação e rejeitamos respeitosamente a oferta do seu cliente." Um murmúrio percorreu a pequena galeria. Diogo se pôs rígido, a sua testa a enrugar com aborrecimento. Francisco Matos simplesmente parecia divertido.
Em que motivo, Dr. Silva? Perguntou a juíza com a sua caneta no ar. Está o seu cliente a impugnar a avaliação dos ativos conjugais? Não, Vossa Excelência, disse Tiago. Estamos a impugnar a propriedade. Desta vez o murmúrio foi mais forte. Francisco Matos soltou uma gargalhada curta e incrédula. Diogo inclinou-se para ele. Do que diabo ele está pambiou a falar? A propriedade? Eu sou dono da minha empresa? A juíza Gomes bateu ligeiramente com o seu martelo. Ordem, explique-se, Dr. Silva. Certamente, Vossa Excelência. O Dr. Matos tem razão em que a minha cliente não estava na direção do Grupo de Desenvolvimento Correia. Tem razão em que ela não negociou acordos na forma atual da empresa. A sua narrativa está meticulosamente construída e é precisa até ao ponto em que começa. Mas ele começou a história a meio. A nós gostaríamos de começar pelo princípio. Tiago Silva caminhou de volta à sua mesa e pegou num único documento grosso da sua pasta. Estava encadernado numa capa azul descolorida, o papel amarelado pelo tempo. O Sr. Correia fundou a sua primeira empresa, Correia Construções, LDA, há aproximadamente 23 anos. O Dr. Matos referiu-se a isto como algo construído do zero, talvez com um pequeno empréstimo comercial. Isto é inexato. A empresa não foi financiada por um empréstimo, foi financiada na sua totalidade por uma única fonte, um investimento de 850 mil euros. Tiago fez uma pausa, deixando que a declaração ficasse no ar. Olhou diretamente para Diogo, cujo rosto tinha passado de aborrecido a confuso. Estava a procurar na sua memória os engrenagens a girar. Este capital, continuou Tiago, a sua voz a baixar ligeiramente, não proveio do Sr. Correia, proveio da minha cliente, a senhora Isabel Pimentel, como o único desembolso de uma herança que lhe deixou o seu avô, o Sr. Carlos Pimentel. O ar na sala mudou. Amélia olhou para Diogo, um lampejo de incerteza no seu rosto. A mandíbula de Diogo estava tensa. Recordava o dinheiro, claro, mas sempre o tinha considerado um presente, um investimento conjunto no seu futuro que se tinha convertido no seu sucesso. Francisco Matos pôs-se de pé. Vossa Excelência, objeção. Mesmo que isto seja verdade, o que necessitaríamos verificar, o dinheiro dado no começo de um casamento é um ativo conjugal. Não dá à senhora Pimentel a propriedade de uma corporação de 1.000 milhões de euros 23 anos depois. É uma contribuição e a oferta de 9 milhões de euros mais do que generosamente reembolsa essa soma inicial. A juíza Gomes olhou para Tiago. Tem um ponto, conselheiro. Onde quer chegar com isto? Dr. Tiago Silva esboçou o mais leve dos sorrisos. Era a mesma expressão indescritível que havia usado no interrogatório. Vossa Excelência não foi um presente, não foi um empréstimo. Foi um investimento regida por um contrato legalmente vinculativo. Um contrato que o próprio Sr. Correia assinou. Caminhou para a frente e colocou o documento encadernado em azul na secretária do escrivão para que fosse marcado como uma prova. Apresento ao tribunal a prova A, o acordo de fundo fiduciário fundacional para o fundo legado C. Pimentel, datado de 14 de maio de 2002. Diogo Correia olhou para o documento como se fosse uma cobra. O nome ressoou nas distantes abóbadas da sua memória. Uma peça de papelada velha e aborrecida que havia assinado apressadamente num rompante de ambição juvenil, um obstáculo entre ele e o dinheiro que necessitava. Nunca havia voltado a pensar nisso. Até agora, Isabel permaneceu perfeitamente quieta, com as mãos cruzadas no seu colo. A sua expressão não tinha mudado. Simplesmente olhou para o seu marido, os seus olhos desprovidos de ódio ou raiva
cheios só de uma profunda calma. Sabia que este momento chegaria e sabia o que viria a seguir. O que é que acham que a juíza dirá depois de ler o documento? Acham que Diogo tem alguma saída? A tensão é palpável. Deixem as vossas previsões nos comentários agora mesmo. A destruição de um império, um acordo de fundo fiduciário. A voz da juíza Gomes foi aguda, cortando a tensa atmosfera. Pegou no documento do escrivão, os seus olhos experientes a avaliar de imediato a sua antiguidade e autenticidade. Dr. Matos estava a par deste documento. Francisco Matos estava de pé, parecendo atordoado pela primeira vez na sua vida profissional. Não, Vossa Excelência, este documento não foi apresentado durante o processo de descoberta. Com o devido respeito, Vossa Excelência, interpôs Tiago Silva com suavidade. Os pedidos de descoberta do Dr. Matos eram para todos os documentos relacionados com o Grupo de Desenvolvimento Correia. Este documento é anterior a essa entidade. Refere-se à Correia Construções, LDA, e ao fundo que a financiou. Cumprimos completamente. Foi uma magistral peça de advocacia, uma declaração tecnicamente verdadeira que havia ocultado uma bomba nuclear. O rosto de Francisco Matos ruborizou de raiva. Havia sido enganado. Diogo agora estava inclinado para a frente, os seus nós dos dedos brancos enquanto se agarrava à beira da sua mesa. Sussurrava furiosamente a Francisco. Não é nada. É só uma coisa velha da família. Diz-lhes que é irrelevante. A juíza Gomes ignorou o alvoroço, pôs uns óculos de leitura e começou a ler o documento em silêncio. O tribunal estava tão tranquilo que o estalido do papel velho soava como uma fogueira a crepitar. Isabel observou o rosto da juíza, esperando o lampejo de compreensão. Demorou uns 3 minutos. As sobrancelhas da juíza levantaram-se. Voltou a ler uma passagem, depois olhou lentamente por cima dos seus óculos. Primeiro para Tiago Silva, depois para um pálido Diogo Correia. A sua expressão era de profunda fascinação legal. Doutor Silva, disse a sua voz agora com um novo tom de gravidade. Gostaria de dirigir o tribunal às passagens relevantes? Com muito gosto, Vossa Excelência, respondeu Tiago. Primeiro o dirigiria ao artigo 4, secção B, que chamamos a cláusula da semente e do fruto. A juíza Gomes encontrou a secção. Por favor, leia-a para que conste em ata, Dr. Silva. Tiago limpou a garganta. O capital inicial deste fundo, doravante denominado o capital semente, se for investido numa nova empresa comercial, gerida pelo fideicomissário designado, outorgará ao fundo um interesse de controlo perpétuo e imutável de 51% em dita empresa. Este interesse se estenderá automaticamente a qualquer e todas as entidades sucessoras, corporações matrizes ou sociedades gestoras de participações sociais que sejam um resultado financeiro direto do crescimento, os lucros ou os ativos da empresa inicial. Um arquejo coletivo percorreu o tribunal. Francisco Matos levantou-se de um salto. Vossa Excelência, isso é inaplicável. É um contrato abusivo. O meu cliente nunca teria assinado sabendo o controlo da sua empresa. Ele assinou, não foi, Dr. Matos? A juíza respondeu com o olhar, afiada como pederneira. Apontou a última página. A assinatura aqui parece ser a sua. Senhor Correia, é esta a sua assinatura? Diogo só pôde olhar, sem palavras. Era a sua assinatura, o seu próprio rabisco juvenil e arrogante. A juíza continuou, a sua voz fria. O documento parece ter sido executado e autenticado corretamente. Abusivo ou não, é um assunto para outro dia. Por agora, é um contrato. E fica pior, não é, Dr. Silva?
Assim é, Vossa Excelência, disse Tiago, a sua voz a ressoar com um poder tranquilo. Agora o dirigiria ao artigo 6, secção D, a cláusula de turpitude moral e dever fiduciário. Amélia, que tinha estado a escutar com uma crescente sensação de confusão e pavor, agora parecia completamente perdida. A linguagem legal era um idioma estrangeiro, mas o tom na sala era inconfundível. Algo estava terrivelmente mal. A juíza Gomes leu a cláusula para si mesma primeiro. Os seus lábios tensaram-se numa linha sombria. Depois olhou diretamente para Diogo Correia, os seus olhos cheios de algo parecido com pena. Doutor Silva, ordenou a juíza, por favor, leia a secção D em voz alta para o tribunal. A voz de Tiago Silva foi clara e deliberada. Cada palavra, um golpe de martelo sobre o bigorna da vida de Diogo. O fideicomissário gerente, nos seus deveres, deve um dever fiduciário absoluto e inquebrantável à única beneficiária. Em caso de que o fideicomissário gerente se envolva em qualquer ação que constitua turpitude moral, incluindo, mas não limitado, a atos de infidelidade conjugal que resultem na dissolução do seu casamento com a beneficiária, considerar-se-á que incorreu num incumprimento fundamental do seu dever fiduciário. Perante tal incumprimento, o papel do fideicomissário, todos os privilégios salariais associados e o controlo operacional serão terminados de imediato e irrevogavelmente. Tiago tomou fôlego antes de pronunciar a última frase devastadora. Após dita rescisão, todos os direitos de voto e a autoridade operacional sobre os ativos do fundo, incluindo o seu interesse de controlo de 51% na empresa e todas as entidades sucessoras, reverterão na sua totalidade ao controlo único e exclusivo da beneficiária, a senhora Isabel Pimentel. Silêncio. Não o silêncio de antes. Era um silêncio morto e sufocante, o tipo que se segue a uma explosão massiva. O mundo de Diogo Correia, cuidadosamente construído, o seu império, a sua identidade, tudo havia sido uma miragem. Não era o rei. Era um gerente, um empregado de longa data que acabava de ser despedido pelo acionista maioritário silencioso da empresa. E o motivo do seu despedimento era o seu caso com a mulher sentada mesmo ao seu lado. O peso completo da situação caiu sobre ele. O sorriso de suficiência havia desaparecido, substituído por uma máscara de horror com a mandíbula caída. O seu rosto, geralmente tão bronzeado e vibrante, havia ficado de um branco pálido e doentio. Olhou para Isabel, olhou-a de verdade pela primeira vez em anos. O seu rosto tranquilo e silencioso já não era o de uma vítima. Era o rosto do carrasco. Por um longo momento, ninguém se moveu. As palavras do acordo de fundo fiduciário flutuavam no ar como fumo tóxico. Francisco Matos ficou congelado, com a boca ligeiramente aberta, os argumentos e objeções a morrer na sua garganta. Era um advogado brilhante, mas era um cirurgião, não um fazedor de milagres. Não podia ressuscitar um paciente que acabava de ser decapitado. O primeiro a quebrar o silêncio foi Diogo. Não foi um rugido de indignação ou uma súplica de piedade. Foi um sussurro sufocado e desesperado. Não, não, isso não pode ser real, é um truque. Virou-se para Isabel, os seus olhos selvagens de pânico. Isa, o que é isto? O que é que fizeste? Isabel finalmente quebrou o seu silêncio. A sua voz não era forte, mas cortou a sala com a precisão de um bisturi. Eu não fiz nada, Diogo. Tu o fizeste. Tu assinaste os papéis. Tu construíste a empresa com o dinheiro do meu avô, sob os termos dele, e tu violaste o contrato. O seu uso da palavra contrato em lugar de votos foi devastador.
eliminou toda a pretensão do seu casamento e pôs a descoberto a fria realidade empresarial da sua transgressão. A juíza Gomes limpou a garganta, devolvendo o foco para ela. As implicações deste documento são, para dizer o mínimo, assombrosas. Baseado numa leitura preliminar, parece que o interesse de controlo do Grupo de Desenvolvimento Correia é e sempre foi um ativo do Fundo Legado C. Pimentel. E parece que o controlo operacional desse fundo agora reverte para a senhora Pimentel. Os ativos conjugais não são o que pensávamos que eram. Olhou para Diogo. Parece, Sr. Correia, que a maioria dos ativos que o senhor pensava que eram seus para dividir, de facto, não são seus de todo. Este foi o ponto de viragem. As implicações legais eram uma coisa, mas a humilhação pessoal pública era outra. Mas o golpe final não foi dirigido a Diogo. Foi dirigido a Amélia. Amélia Soares havia estado a observar isto como um jogo de ténis. A sua cabeça a girar dos advogados para a juíza, para Diogo. A cor tinha desaparecido do seu rosto à medida que a realidade da situação lhe caía em cima. O dinheiro, a casa, a fundação, o status, tudo estava ligado à propriedade da empresa por parte de Diogo. Ainda se agarrava a uma lasca de esperança. A esperança de uma mulher que crê no poder do homem que ama. Virou-se para Diogo, a sua voz um sussurro assustado. Diogo, o que é que isto significa? Diz-me o que é que isto significa. Antes de Diogo poder responder, a juíza Gomes falou, a sua voz não deixando lugar a ilusões. Olhou para Amélia, não com crueldade, mas com uma franqueza que era brutal na sua clareza. Significa, senhora Soares, disse a juíza, que a vida que o senhor Correia lhe prometeu foi construída sobre um alicerce que ele não possuía. A fortuna que usou para a encantar, as casas que lhe ofereceu, a mesma empresa que lhe dá o seu nome. Segundo este documento, mais da metade de tudo sempre pertenceu à senhora Pimentel. A juíza depois deu o golpe fatal. Voltou a olhar o documento do fundo fiduciário. E também significa que qualquer promessa que lhe fez sobre o seu futuro financeiro foi uma promessa feita com ativos que nunca foram seus para dar. Essa foi a frase que destroçou Amélia Soares. Não se tratava só do dinheiro, era a aniquilação completa e total da sua realidade. Não era a jovem formosa que havia capturado o coração de um rei poderoso. Era a tonta que havia sido seduzida por um bufão da corte, um homem que havia estado a usar uma coroa emprestada o tempo todo. O diamante canário no seu pescoço, de repente, se sentiu como um pedaço de vidro barato. Os sorrisos de suficiência que havia partilhado com Diogo, os olhares de pena que havia dado a Isabel, tudo regressou a ela, reformulado sob uma nova e horrível luz da sua própria credulidade. Não havia ganho. Havia sido um peão num jogo que nem sequer sabia que se estava a jogar, o mesmo instrumento da autodestruição do seu suposto amante. A sua respiração ficou presa. Um som baixo e gutural escapou da sua garganta, uma mistura de soluço e arquejo. O seu rosto perfeitamente maquilhado se contorceu numa máscara de pura agonia. O mundo em que tão confiantemente havia planeado entrar acabava de se evaporar no ar, revelando um abismo aberto debaixo dos seus pés. Não, choramingou, a abanar a cabeça. Não, ele mo prometeu. Os seus olhos reviraram, o seu corpo se afrouxou e deslizou do lado da sua cadeira, colapsando no chão do tribunal, num monte de tecido de designer e sonhos destroçados. O caos estalou. O oficial de justiça apressou-se a avançar. Código azul no Tribunal 4B, gritou no seu rádio. Francisco Matos esforçou-se por ajudá-la
enquanto Diogo só olhava para a sua forma encolhida no chão, a sua mente finalmente completamente partida pela magnitude da sua ruína. E através de tudo isto, Isabel Pimentel sentou-se perfeitamente quieta. Não olhou para Amélia no chão, não olhou para o rosto horrorizado do seu marido. Simplesmente olhou para a frente, para a juíza. A sua expressão imutável, o seu silêncio tranquilo e digno, finalmente havia sido entendido. Não era o silêncio da derrota, era o silêncio da vitória. Que final de capítulo! Se gostaste desta história, subscreve para mais dramas da vida real. Partilha este vídeo com um amigo e, o mais importante, deixa um comentário com os teus pensamentos. Que lição tiram da história de Isabel? Falemos disso.